Bom dia, dignidade, mais um dia no programa que chama Bemba de Cidadania, que sempre nós está com o Dr. Fode. E agora nós estamos mais um dia para papel no tema aqui processo eleitoral. Que nós temos aos três grupos que nós vamos papel de ser grandes temas e ser grandes peças de teatro também. Nós temos tema aqui que de Blamas Pichagos. Nós temos Kinara. Não tem Tombali. Mas antes de nós começar, nós vamos falar manter paz para o Dr. Fode. Bom dia de paz, ou boa tarde de paz, dependendo de que não é. Obrigado por mais um dia, não ter a oportunidade de nos ensinar, para não comentar as coisas de nossa terra, principalmente que tem sido para nós grupos de computadores de paz, que está realçando qualquer preocupação que tem nessa região, que ao fim e ao cabo não tem onde e que está sendo só de Kikau, e está sendo a nível nacional. Então, obrigado por essa oportunidade. Professor Fode, já que fala com as artistas estão a preocupação dessa região, às vezes, que também ser só dessa região. E nós já mangas a situação na peça, peça em cenário de mangas de anos. Mas que coisas estão a acontecer? E tem a ver com essa visão ou como é que não pode tratar isso? Sim, na peça é três grupos, embora de formas diferentes, mas mostra para ver de características dessa região, que a gente tenta aproveitar. E regiões de difícil acesso. E região também de que infraestruturas que tem. E que difícil acesso. Está fazendo com que é que tenha possibilidade de ter informações de Cubim, de para poder avaliar. E outro aspecto é de como que essa carência está fazendo com que é aproveitado de uma forma negativa, principalmente no período de eleição. E que formas como é que está a aproveitar? Está a aproveitar, primeiro, tem líderes de opiniões, aqueles que estão junto com eles, aqueles que estão junto com eles que mais estão acertados, e chefes religiosos ou quintos mesmo grupo étnico. Bom, então, que ele usa ou religião ou grupo étnico. Outro usa desinformação. Fala que para poder criar ódio contra outro. Para cada possibilidade de tudo gente se baila. Essa é traduzida aqui. Possibilidade de e tem uma violência, pouca receptividade de tudo gente e certa outro só na base de botar raça ou botar fazer mesmo tipo de cerimônia. Que agora é uma forma de desviar. Tanto a região de Bulama Bichagos, que nós já cometemos problema de insegurança humana, maneira de deslocar para Baila, mas também tem problema de desenvolvimento. Mesma coisa, botar já na região de Kinara. E tem zonas muito longínquas, que até a hoje, apesar de a região que tem uma relevância na história de Guiné, até a hoje, de forma que está usado lá, para poder mobilizar a gente, ele fala como bafalano tal, e cada não, é que gosto, é tratar a gente, para dizer que elas é de nós. Bom, até queria uma ação contra líderes que cá originados de região. Na região de Tombali, é a mesma história de, portanto, de tentar instigar violência para receber tudo gente cubina. E para ver que a região de Tombali não se vê como e tem 12 braços, de que comunicação para entre aqui dos braços é diferente. Zona de Cassino, que zona de Tombali, outra hora estou obrigado a vir não ter buba ou passa mais para baila. Então, aquilo tem dificuldade, gente que está bancas de lunge para ter acesso. Só no momento de eleição que a gente está baila. Então, o que a gente está fazendo? Está utilizar um certo líder de opinião, deles dinheiro, que eles estão ficando na instiga, um ódio, promover uma solidariedade na base de etnia. E outro ainda até, na região de Tombali, essencialmente, nós fomenta conflitos de blanha, de tabancas de etnias diferentes, só para poder bem surgir
fala determinado tabanca, a micro defende boss logo, boss que quer como fala boss. No, no caso de região de Tombali, conflitos de Bolanha, conflitos entre tabancas com outro papel de mato, que está tendo cunho político. Na altura de eleição, a gente está corda que tipo de conflitos mais. Essas que situações comuns nas regiões que é importante não jogar. Atores difíceis, mas é comum não só da região. Para de falar como não, vou votar na fulano para ou não receber só quem que e filho de chão de bijugo ou ba fulano está canto tempo é que está jogar para vós ou tô já também próprio como e tem zonas que quem está despreza já não para estava naquelas esta seguição fulano mesma coisa botar chega né não fala para a região de Tombalin estiga que conflitos de que tempo de antigo de Bolanha, de mato, de que está aproveitado e naquela ao mesmo tempo a região de Tombali no grupo tem outro conflito que é sobre poder tradicional de regularidade quem nasceu do regulo como aqui tem interferência política naquele tipo de coisa que interferência política e para ver que está pensado como regulo é alguém que pode mobilizar a comunidade tio então se você tem regulo na lado é alguém que pode ajudar mas o objetivo é que preserva para manter tradição e para tirar proveito daquilo que lá nós já na região de Tombali. Na região de Quinara, exemplo concreto e de falar como não não pega atrás de quem que não junta raça cá, quem que não junta religião. Para ver quanto ano, 50 tal anos depois de guerra, nada que fazer na região. Bom, então, que lá africana cria ódio para destruir. Que patriotismo que elas têm, que orgulho de luta. Que ela está destruído para ver que se está destruído, então é na seguir que ideal de luta e outros que têm muito para festejar sobre o passado histórico. Então, se passado histórico é cá na fazido. Nós já temos substituição de símbolos na região de Quinara. É uma região que é símbolo de Cabral, que sumbia, e era até homens grandes. Mas, ultimamente, eu tenho que reverter, ou inverter a história, pôr em causa símbolos nacionais, para poder, a história própria, para poder ter proveito eleitoral. Por favor, nós estamos a falar de visão de artistas, no papel de líder de opiniões, no papel de grupos étnicos e também que difamação. Mas não jubi região de Blamas Bijagos que tem aqui, que falando assim como não jubi não rapara. Onde com próprios líderes de opinião, que chefe de tabanco ou regula, seja como for, impedir ter rapazes sinta na bancada ou cola cartazes na bancada que está sinta, para bem alguém que filho de terra, como mobilizar para um certo partido. Como é que o conflito bem termina? O teu próprio filho me se mostrar que realidade e houve agressão física com armas brancas. Sim, precisamente. A agressão que eles têm e que esse conflito, não está falando aqui tipo, um conflito para procuração. Alguém que tem interesse, que interesse em disputar com outro, de ter mais eleitorado, e se como é capaz de entrar até lá dentro para transmitir essa mensagem. Mas se bitan como se está na igualdade de circunstância, talvez que gente na rapada. Boy, se a buchiga bu fala como pude compor. Que outro tanto chega e fala, a mim pude compor. De maneira na punta. Mas o que é que bu compor baia? Que é que na partida logo de lá não por embaraça. Mas melhor chega me fala como na acabou de chegar na fulano. E aquela quem que está usado para aquela? Ele tem essa opinião. Mas aquele tem essa opinião é intoxicado. É intoxicado como? É de um criado ódio contra outro. E que ódio contra outro? E está entendendo como? Que outro é de obinan.
quem que não bem fazer o contrário, logo e tá transferir que ódio, que ele que esse ódio, mas ódio que entregado não. Para garante está falando ódio que é entregado, malvadeza que é entregado, e mais está grave na quem que entregado, de quem que tem ele próprio. Então ele tem um ódio que entregado. Às vezes tem um ódio aqui políticos, é na conviver, é na vai no mesmo barco, mas é queria fazer a população ódio, porque está sai naqueles conflitos. Que conflito é importante é que disse. Botou já na políticos que queria aquilo, e que coisas que tem seriamente. Mas é transmitir dizer que elas que têm oportunidade de avaliar. Primeiro metodologia que eu estou utilizando, e tu já lobby manga de informações. E tu já lobby manga de informações. De acesso a certos lugares. Que bomba, e para mim, um tudo gente. Vamos começar a avaliar quem que não vai naquele momento. Outro bias, não pode avaliar o que é fazendo. Uma hora que não pode já não ódio contra alguém que ódio difícil. Então, caso concreto de Bulama Bijago, e precisamente quem que tem interesse com realidade. Isso é como chefe tradicional tem uma necessidade. Por exemplo, ele faz cerimônia, ele tem dinheiro, desloca e resolve que necessidade. Naquilo resolver que necessidade, se contrapartida e mostrar como se ele tem a possibilidade de poder resolver ainda mais esse problema. Mas que condição e que tem que concorrer com outro. Peca deixa outro baila. Enquanto que mais novo, que índice bancário, ele tem a oportunidade de discutir, de ouvir diferentes, é misturar a bala. Então, é onde é como que concentração, que debates na bancada, em forma de esclarecer que ele é atacado. Mas essa é que só na Bubaque. Para o torno da mais jovens, é ter a possibilidade de ter mais acesso à informação. E aos manga deles próprios, que jovens, que está aproveitado. Jovens têm uma característica, nunca é que acaba em um lado, sempre é discutir. Bom, então, que acaba em um lado e está permitindo argumentos diferentes. E diferentes manga e guindes garante. Então, no caso de Chonde Bijugo, primeiro, é criar conformismo. Quer dizer, pensa até como ninguém cana tirar eles daqui situação é normal. Eles é coitado de ter dia que morre. E normal é continuar que você saia, que você cura, o que é. Até criar eles. Vamos mostrar eles que aquilo, o pode beber boa água, o pode comer boa comida, o pode ter segurança na desloca de um lado para o outro. Até criar eles que conformismo. Jovens estão começando a discutir, na jubija, outra coisa. Então, primeiro, tem um conflito de geração. Mas que conflito de como? Para na geração, cada geração ou cada grupo tem esse direito e sabe que aqui deve fazer. Bom, então cada tem um conflito. E a hora que vocês viram a mistura, já própria tradição, então fica inabatido. Então, na Chonde é tem que você paga garandesa. A mina paga mais garante, mas pequenino também não paga garandesa. Assim também que cada quem tem esse trabalho, mulheres têm de celas, homem tem, e que tem conflito. Mas é fenômeno de bancadas. E passando tem bancadas aos e que está sentado só no nível de geração. E homens grandes continuam a ter poder, mas é que poder alimentar aqui poder. Para ver que e tem cerimônias que eles é de assumir, que cerimônia tem implica matar porco, matar cabra, fazer tudo, que eles é que tem aquele rendimento. E se alguém se vir necessidade de que homem grande, e também tem dinheiro, contrapartida aquilo. Logo, consciência do homem grande está talhado. Mas o homem grande está entendendo como suma na coisa, na sociedade, ele que tem voz, ele que tem a coisa, última palavra, e está tomando decisão. Mas jovens, e como é que se desafiar? Mas hoje é como? Que decisão do homem grande e que ajuda, e que disse ele próprio, e que é enganado. Decisão entregada. Decisão entregada. Ok. Então, que tentativa de mostrar de como é que não faz e que bem assim. A botar a entender como é desafiante.
ami garande or com papia ninguém caribir papia logo itatisi que conflito. Professor Fode, suma mundo Guiné-Bissau está preocupado da situação de líderes, opinião, grupo étnico e desinformação. Não tem também uma situação na região de Quinara, que não me pensa falando assim como cada quem tem direito, mas naquele direito como ninguém me está reivindicando, ou me mostrar uma coisa que envolve religião. Não é religião, ninguém deve ouvir homem. Se você não vota na partido, não vota na candidato que me deve votar, então você não vota. Até o ponto de romper o cartão e que vota, para ver caceta aqui mesmo. Sim, e tem que mesma coisa. Alguém sabe como é que a política tem mensagem na tudo cal e está aproveita quem que pode manipular. Bom, então, isso vira como na nossa sociedade, principalmente na região de Quinara, e tem um machismo. Quer dizer, mulheres têm que submeter a homem. E possível para mulheres terem outra visão diferente de homem. E cada forma de fazer mulher seguir a orientação de homem. E através de imposição de falar como se buscar seguir o que é que me falam, e que como buscar seguir a orientação. Então, buscar respeitar casamento. No casamento, mulher tem que aceitar tudo que é que o homem fala. Logo, aquilo que está aproveitado para chegar a mensagem, não mensagem de homem, mas tem ser mensagem de quem tem pretensão política. E na região de Quina tem um aspecto que é importante, ultimamente. Dinâmica de associações de mulheres ultrapassa a associação de homens. E região que tem que indicadores muito importantes. Que eu tenho mais associação de mulheres do que a associação de jovens ou a associação de mulheres, de homens. Então, aquilo faz com que mulheres está participar na manga de coisas. Então, começa na ter a noção de como ser direitos que estão respeitados. E de ser direito naquele sentido. Ele tem direito para ser filhos para a escola, ele tem direito a ter um bom sistema de saúde. Exatamente, professor Fode, pensa a importância desses grupos de mulheres, a participação na capacitação de algumas formações, e por ser importante, lá que a mulher tem a ideia de falar homem como no casamento, que tem nada a ver com o partido. De lá, homem, único suporte que tem de levar para a parte da religião. Para falar religião, falar. Sim, é para mas me só lembrar um conselho no ambiente que chegar da mulher, fala mulher também como e que só lei pali é de lei tanga curam para é de lei para ver que é bom para saber qualquer margem de opinião de mulher, qualquer margem de opinião de homem. Para falar como, boia, é falando que falou. A mim chega de orbital coisa, bem e cá assim. Boy, imagina, nós sabemos como ultimamente toda organização divide. Boy, é divide. Ideias de sindicato, partidos políticos. Mas, principalmente no caso dos partidos políticos, botou ala na presidido para alguém de determinado etnia, que outro ala na presidido para outro. Mas e que questão de etnia que está em causa? Até tem alas que entre mesmo etnia. Mas olha para outro de norte, outro de sul. Então alguém tem que chegar e mostrar o que está em causa ali. E para ver como é que me estão falando para ver que ele é de não religião. Para ver eles até de uma coisa. Seguinte, e de mesmo, se ele estuda bem de tabanca, até usar religião. Se eu mesmo religião, eu estou utilizando etnia. Eu estou falando como, bom, sou entre eles muçulmanos, mas outro e fula, outro e mandinga. Se ele estuda e fula, eu estou falando, não, outro e fula de leste, outro e de sul. Gente sul é também sempre, orquestra para um outro. Ou gente leste está mostrando como eles que vão fazer. Ninguém, às vezes, para ver de que possibilidade, de hoje, às vezes, alguém, independentemente de ser do norte ou sul, mas ele tem a capacidade, ele está organizado, ele está tentando mostrar um homem lá. Mas que mentalidade como? Homem sempre tem razão, homem sempre máximo. Que ela está dificulta para juntar e ter um bom resultado. É comanda. Alguns, de forma de fazer, ele limita a mulher para associar, para participar na manjoandade,
na organizações, na seminário. Está entendendo como aqui seminário? E está fazendo com que mulher também não mostrar outra coisa. Ele daqui sim tem só pelo facto de ser de homem, isso é tudo coisa. Bom, então aquilo está na TICI, em alguns conflitos, que manga de bias, a me lembrar alguém falando, é pouco de direitos humanos. Ele que põe casamentos na caba. Ele que põe filhos gostar no bino. Bom, para o primeiro esse menino que faz coisa direito, não está soltar. Mas agora botar falar direito de criança, direito de mulher, a nós tudo igual. Mulher está fremendo papel bom. Não. E que aquilo, mulher, misto para boa bela, talvez o mais está ganha. Para ver que, se bom está, alguém chega e suma noja ali dias. Estrada que na rampado para candidatos a deputado. Ora que é conseguir buscar noja almas. Mulher agora, se alguém chega e permite boas fontes. Bobin ka o jalmas minjar kene enda kilometro ba kate água para ver se homem chega menino calaba corpo ina jusse que minjar e água na falta ina jusse que minjar então aquilo dá fazer com que minjar presta atenção é que você não bem cabana mi para um contexto que é que não deveria fazer bom nesse momento e depois tem uma oportunidade também de mulheres que homens para ser obstáculo é que estão gozando igual lá de gênero e te dar oportunidade para mulheres. Mas se mulher cana participa, se questa, se tu giro para homem, mais uma vez, está sendo homens que está tudo para mulheres participar. E na região de Kinara, é de regiões que têm grandes taxas de abandono escolar de raparigas. O Tajubi, nasce 4 setores. Tudo, principalmente, que setor de empada ultimamente que não é Jubi, e tem grande taxa de abandono. Buba e católico para ver concentração de algumas escolas. São escolas católicas está lá, escolas de formação está lá, com as escolas convencionais. Então, botou tudo a gente também. Com católico em outros setores. Suma fulacunda, por exemplo, o cano hoje aqui lá. Logo, hora que escola que chega, machos que têm prioridade. Que ela também tem reflexo na sua forma de participação. Então, é peça importante no sentido de que discussão. E discussão de dar espaço para dar a opinião. Não. Se você não dá opinião, talvez minha opinião canha bem ser já válido. Você não que seguir, que é como falar. Mas uma tem convicção para parte de cada quem de como tem razão. Sabe o tem razão, diz, vai conforme vou fazer. Se mulher entender como tem razão, deixar ali vai. Cabo bindi se direito. Para ver a botar dinheiro na mão de alguém. E dá bicicleta e dá moto. Vou garantir como não põe tudo que de morança, vota na boa. Que lá o bindi na eles. O bindi é direito, o bindi é voto. Ora que boa como que lá pode caber cedo, bucana tem a possibilidade de falar que a mim certa ober, mas ibin tem a realidade. Então tinha que falar cada boca certa. Bu falar de como bu permitir que cada boca. Mas ele que consegue ter essa mensagem para ver se alguém se vê como está na verdade. E não chama na bosque minha tudo e fala esse que manda pode vir foto na mim. Debate está sendo interessante, Dr. Fode. Não nos jumpuni região de Tombali. Região de Tombali falando assim como cano acaba quermondade. No papel recentemente de associações juvenis tudo dividir, partidos dividir, moranças dividir. Dentro de uma religião própria, gente está dividir. Mas a região de Tombali tem um tema de que próprios irmãos dividem só para dar o respeito, que praticamente por bem catenha para de partidos políticos, dar o respeito, que tradição de namorança, mais grande que está tomando conta de fogão. Mas renança é de nós tudo porque de não papel. Ao ponto de irmão garante expulsar irmãozinho para ver que está no mesmo partido. Sim, a região de Tombali tem exemplos concretos, embora é tice. É esse caso de irmão garante que é irmãozinho. Para cá toca, para cá parte, tal tabanga que é na referência. Mas o que é que tem na região de Tombali? A região de Tombali tem espaço. Então, se não tem espaço, não tem blanha manga dela, manga sai de norte ou de Guiné-Conakry.
é bem sinta na região de Tombali. Ora que chega está gaciado para quem se quita banca. Ora que quem se quita banca gaciado, às vezes, minha pape, está recebendo o pape, e dá caupe e faz horta. Boy, então, não também não tem problema. Mas, ora que minha pape recebeu o pape, e chamar não sinta, não mama, a nós irmão, e na base da irmandade. Se não, filhos devem respeitar aquilo. Mas hoje, quem que tem uma história de como, se pape, que te sinta lá primeiro, era que dá pape do outro, e me se rouba. Que bem também. Às vezes, e que lembra como, pape de que outro dá, se pape, na base da irmandade, e começa a vai mal longe, até na bindi, espaço. Boia, que irmandade, que foi grande sintava. Até um outro casamento, até um outro bulanha, que lá que não dá negócio. Não fica não dá naquilo. E aquilo que grupo de região de Tombali é que me se mostrar para ver e tinha uma manga de banca. Às vezes o baba faz que pensa, botando conflito aonde que passa entre a banca tal que tal. Outro dia que outros passam para ver de horta. E dentro do mesmo casa. E botando zonas que têm hortas grandes. Aonde está passa um irmão para ver ter a possibilidade de me tomar conta. Limárias que não para ter outro me toma conta dela. Bom, mas também toma conta que para ver a mim que mais grande, então a mim pode tomar para levar. Que outro está tendo esse filho. E filho também de que outro, às vezes está ficando na toma e que lembra e que se pape só que dono de coisa. Então, que mama de garantes, para ver sinta de garantes, dividir bulanha, tudo na forma de mama. A gente está buscando baguinho na norte, ok? E chega a sinta junto. Botou em manga de tabancas e fazer na base de mama. E ainda uma forma de mama, está ainda outro mulheres. É a casa. E a os que coisas tudo esquecido. São para ver de hortas, para ver de bulanha, para ver de limária. Que mama tudo acaba. Própria regularidade. A os suma regulos. E tem que reivindicação de como de regras de bem reconhecidos uma temperatura. Porque a temperatura, tu vai ter a regra um bocadinho de dinheiro. Mas, que terá que imposto que está cobrava. Então, está fazendo com que regra também, quem está trabalhando para gosto, boca pode cobrar imposto de daça. Boca pode obrigar a trabalhar na blanha de regra. Então, regras perdem um bocado do poder econômico. É na reivindicar para estar reconhecidos. Para poder bater eles um bocado. Então, aquilo também está sendo objeto de promessa. Se a não está na poder, não reconhece, não está paga bom X. Logo, guerra tem para regularidade. Onde que quem está fugindo regularidade, para ver tem cerimônia, a pouco tem que tirar arroz, a pouco tem que tirar ranjabaca ou cabra. Se quem agora gosta de trabalhar, como é que não fazer? Então, quem está correr regularidade. Com interferência de política no poder, faz com que quem não corre mais, para ver tem promessa de como algo regular não tinha caro, regular não vai receber, por mim tanto. Então, que ela disse guerra entre irmãos próprios, para que quem me se bem bata beneficiar daquilo. Botou a diferença de que e tem quem que comunidade reconhece e tem quem que um determinado político não apoia, para aquilo não permite ser alguém. Olha, a irmandade mais que não acaba. E região de Tombali, esse exemplo de acabar a irmandade dentro do mesmo casa, para ver que cada quem gosta de si, ou outro não, administrar mal que não para pes de não dona tudo. E tem se acaba com a irmandade para ver de horta. Para acabar com a irmandade para ver de blanha. Boy, para ver e tem blanhas que dantes, botou donos pro de que banca. Eles já têm a cultura labra blanha. Eles estão labrando pam, ok. E bem hóspede, que ela está labrando blanha. Mas e foi canto geração. E parece que gosto com uma blanha e de quem está labrando. Que está labrando, eu pus na cabeça como é de cena. Que outro bem tiga, imagina que é como a dona na labranha papi. Alguém está falando como não gosto o cana labrar mais.
não está para ver aqui. E fica na tisa que problema. Então tinha alguém que me instigar. E coisa de horta, principalmente horta de caju. E na tisa problema dentro do próprio morança. É coisa de poder, de regularidade. Porque está saindo na região de Tombali. Guinte de outra região. Para interferir. E não interferir, guintes, bem acompanhado de fardado. Mas, e que como tensão na região de Tombali. Só é guinte de outra região. Não tem também para ver a força. Para ver saber como é tem lá. Questão de blanha. De irmandade. Onde que tem a última na região de Tombali. Que é como é realçar. Para ver que era fenômeno preocupante. Mas gosto nada. Guinte não queria, não mata outro gosto. Para ver de blanha. Então, gosto entre irmãos. Na região de Tombali, para grupos étnicos que vivem naquele lado, é que tem é guerra entre irmãos. Para ver que tio que está decidido. Ora que bota no conflito, tio está falando, é que não faz ninguém que está desobedecer. Mas gosto, e tem que lá. Então, e é coisas, no momento de eleição, está aproveitado. Está aproveitado. Mas, como é que não falando na começada, se eu houver essa questão, qualquer região pode aplicar mesmo. E tem conflitos que temba. Não tem no não falava como entre Camabes, Cabaro, Baque, é que temba conflito que aqui em bom, que aqui esse lugar. Mas botam grande, você que pode mandar menino, que pode tu ir o quanto goze tem. E irmãos também que está no problema. Ou papéis que filho. Na leste, botem o mesmo problema. Baca e era de não papéis tudo. Som bem mistibindir. Bom, e cá contando. Ou som me se toma conta de na tabanca. Ou bem coisa. Soma a os. Boa entração na tabanca. Usa a palavra projeto. Butisse problema. Ou usa a palavra financiamento. É fala dinheiro que te se mangane. A nós até gozar que não vai. E tem duas palavras que não está ficando na ranha maneira substituir. Projeto com financiamento. Porque o projeto até pensa dinheiro. Financiamento, a bom, botene. Antigamente, se tinha na banco, está parte de água, parte do comer. Gosta até falar, botene financiamento. Bocana parte do que lá. Então, o que eu falo agora, a bom que tem boa ideia para a banca. Vou falar, não trabalhar com você está bem. É fácil distribuir aqui boa ideia. Fala, bom, yes, e tem financiamento para isso. Logo, aquilo é que o problema só da região de Tombali, é que o problema só de Bulama Bijago, e a nível nacional. Estas peças que é da fazer é uma grande lição, mas não deve prestar atenção. Não falar como não fazer guerra, que de nós, não entregar o problema, não entregar a contradição. Logo, e mais Cristina não mão, e mais Quinte, de que quem próprio que tem interesse. Eu, como o outro está a falar, boia, a mim olha políticos que cobram outro mal, lá você tem sim, mas é na comer junto, é na fazer, é todo está mal um lado. Que ele está servindo de exemplo. Por nós mostrar que entre a banca, que não entra em contradição para ver de nós, para ver não está bem destruir. Não está em por cinta, só maneira que eles é por cinta, para ver eles que maneira que é pôr na cabeça, assim que é ter. Que por isso foi todos tomando atenção nas mangas de tema, né? Na atenção que tomando, nós já hoje um dia líderes de opiniões têm coragem de enfrentar a política. Nós até líderes de opinião na lança batata quente para diferentes partidos que eles se acham como é que é outros que é misto. Não para ter mais visões que o artista está tendo. E também nas visões que está tendo, está aquele parte que não está falando teatro legislativo, né, que não está fazendo propostas e normas de convivência. E tem também ser propostas que é logo para poder estancar a situação. Até a hoje não está tendo resposta acerca daquilo. Sim, e artistas é preocupado que o problema existe, mas está preocupado de como é que a gente está hoje aqui o problema. Então, hoje é como para a gente hoje é problema, a maneira que é cedo, e preciso para não mostrar na prática, através de peça. Assim que a gente está percebendo
de forma diferente de que outros falam. Mas, até em seguinte, a gente reconhece logo como é problema tem no local. E que é só brincadeira, e que é só teatro. Por exemplo, e tem essa questão de raça, por problema entre irmãos, e tem problema de alguém ba bindino. Alguém está reconhecido. É também bem que proposta. Só que propostas que avançado, ele como na maioria, para proibir papel de raça ou de religião no momento de campanha. Para proibir cobra mal. Para proibir outra coisa. É fácil falar assim. E lei também pode falar, mas o não pode levar que alguém neste tempo. Que é possível. E para a banca ou para a população ter uma regra de como não está na democracia. Para a gente põe democracia na cabeça. Mas que é democracia? Não ouve tudo. Não ouve tudo. Mas não põe regra. Na nossa banca, não cobra ninguém. Na nossa banca, não recebe tudo que bem. Não ouviu. Mas também, se não ouviu, acabou fica mal com nós. Porque a maioria bem vai para o outro lado. Aquilo que deve trabalhado. Para ter sentido de como. A mim pode ter minha opinião. Mas a minha opinião pode convencer gente. E próprio que gente espera conhecer como. E que... Só for só ponto. Eu falo de trabalhar democracia. E preciso trabalhar mais para entender que é democracia. Sim, para quem entende que é democracia. Mas a democracia é uma coisa relativamente simples. A nós tudo não temos direito. Significa como? Não deveria ouvir tudo gente. Mas cada quem também tem a possibilidade de ir para o outro lado. Ora que não pode como, não pode dividir certo outros bem. Que é a democracia. Nunca pode estar de acordo com alguém para ver. A mim fala vermelho, ele fala azul. A mim normal para falar azul, ele fala vermelho. Mas se tem outro alguém que fala mais vermelho, logo eles ganham. Aquilo aqui é democracia. Mas se alguém entender como não, se a mim, que ele, e mesmo raça, que candidato também tem candidato, dos que estão na disputa. Só do raça que perto de nós, que outro de religião que perto de nós. Não deveria ir para a raça, que outro bem fala religião. Aquilo aqui é democracia. Agora, aquilo que manda, em termos de proposta é que deve ser escrever. Proposta deve ser, põe na nossa cabeça como não capo de tudo bem de um lado. Então, não tem que cuidar certo gente. Para cuidar aquilo, não capo de estar de acordo com tudo. Mas também, quem é cuidado, não deveria deixar. Mas se não deixar, ele capaz de fazer tudo com essa maneira que é mista, para ver que comprando. É diferente de como. Por exemplo, tem um ano que na eleição, alguém chega não está banca. E fala tá banca, a mim se como se bodan, tá banca tem 600 e tal eleitores. Se bo 400 votos, nada boss, não consegui eleger. Para ver fazer cálculo como. Nesse círculo, se tem 3.000 votos. Mas chega não está banca. E fala eles como. Bodan, que usa. Mas, pelo contrário, nada boss, altifalante, buffer, baquê, para mesquita, para outro carro. Tá banca, bem vota, torque mais que número de votos. Gosto, não outro tá banca. Que elas falam alguma? A nós não me vota, tá bom. Mas não tem problema de escola. E permite que elas escola. Depois de eleição acaba. E como escola, naqui outro. E outro vem a reivindicar. E fala, não, a mim paga já a voz. Porque tem chamar para reivindicar. A voz altifalante que bom misto. A voz tal que bom misto. Ainda a voz. Nunca tem a dívida. E aquilo que a gente deve ter consciência de ser voto. Voto é uma arma que tem só bala. Se você brincar ou gastar de qualquer maneira, a gazela está bem, você pode montar. Então, a bom, que outro, e gastar, mas é que aquilo hora que pedir, e pedir escola, para ver de amanhã. Então, que outro se como, depois do voto,
e tem ainda dívida. Mas que dá o Janangaos? E dá o Bianda? E dá o Camisola? E dá o 12 mil pobre? E que dívida jamais? Boca tem que bem cobrar depois da eleição. Mas eu queria condição de como. Não sei até para bem voto só que não tem. Mas que como, acha como, a boa não pode fazer só. Mas para bem não dá o benefício. Se você não fazer, não apanha raiva, não fica contente. E significa que agora como... com educação, de para a democracia. Ele quer peças, não tenta mostrar. Isso significa que os atores de ter mais habilidade ainda na usar uma estratégia ainda que gente na CB, qualquer proposta de normas de convivência ou qualquer deve ser a melhor forma de estancar político que essa estratégia tem que estar bem cá. Pensa habilidade, nota, é atores tem. De que precisa para reforçar e que ouve a opinião de gente. Que tem proposta. E trabalha aqui proposta. Porque tem proposta fácil. Que é proposta? Ele fala como não para proibir bater papel de raça. É difícil proibir que lá. E também impedir líderes de opinião, líderes religiosos, participar ativamente na política. Bom, não discutir exatamente na que propostas, outro que está discutindo é coisa e que gosta que começa. E que não acaba gosto. Ou 50 anos tal coisa que fazer. Aquela forma de distrair. Botou aquela na manga de proposta. O outro que está falando não, que é que vou falar verdade, mas que gosto. Não, realmente, mulheres, assim, mas mulher também assim que deve fazer. Que tipo de coisa que debatido? Que o próprio mulheres ter estratégia para ver outra hora, não, forma como que está desafia, que está manifestar seu direito e está queria medo a homens. Está medo de deixar mulher para ver e por bem perigo para ver desafiar. E preciso também naquele debate de proposta. Sim, não luta para a igualdade de homem, para ter a oportunidade. Mas capa também, bom embate nega tudo que era boa tradição, maneira de bater fazer. Como andamos falar como atores, botar nota própria na seleção de tema. E gente bem preparado. Na cuja um título, só título e mensagem de tema. Depois como é que está encenado. Como é que está mostrando? Mensagem está passa para ver o quê? Botando nota. Manga que está me sabia. Dificuldade que estes teatros está tendo e gerir disponibilidade de tudo que tem para ver. Vai. Para ver limitação de tempo. De tempo, de que coisa assim. Mas que tudo que tem me sabia e para ver mensagem passa. Exato. Agora, a que mensagem passa de atores para a população, a população também que mensagem faça. E preciso mastigar aqui mensagem de população. É também para resposta mais fácil. Hoje tem aqueles que costumam ouvir um certo tipo de resposta. Fala como não, esse Estado divide facilitar coisa. Não, e para ver o Estado que valorizar a regra. Ou justiça que tem para ver corrupção. Logo, ninguém que está cedo quem que não apontado. Mas quem que não apontado, primeiro deve ser não está bem, não se teste. Mas que não tem que fazer? Que caminho dentro da banca também tem que fazer? Lá que debate, não estou aí como tempo também consumir. É isso que preciso para que quem sinta. A mim que por acabar com corrupção na terra. A mim por acabar que ela não cau. Se por acabar que ela não cau, por acabar que ela se cada quem acaba que ela se cau e cada tem na comunidade que acaba aquela. Se acaba numa comunidade, outra na remenda. Bom, então, mas pelo menos nem se por acabar aquela. Mas para encaixar do que na burir. Exato. Para mim que praticar, aquela que debate de concentrar de a mim para a banca, em vez de mim para nós tudo, não Estado e governo com o que tem sido aqui. Aqui em nós também concorda partido político e fala boas é tal coisa e que burgunho amanhã bem mais outro que fala boas tudo como é que ali amanhã mais cheguei fala boas como Deus cucuji aquilo é melhor. Bom, então aquilo que na banca não deveria estar preparado para estar atento que tipo de coisa.
Ok, nós estamos no Jumbai de Bemba de Cidadania com o doutor professor Abdullahi Fodemane. Nós está quase na fim de no Jumbai. Nós não vamos deixar, por favor, poder fazer um resumo desse que tem a ver com o processo eleitoral, com diferentes peças, no papel de Bulamas Bijagos, Tombali, Kinara. Professor Fode deixou uma mensagem muito bonita. A mim, não pode ser que alguém que não acaba com a prática, mas também não pode ser que alguém que não burre e incentiva a mal prática. Gosta de da palavra, professor Fode, em resumo, eu pude falar no desse processo, que é um processo muito tenso, hora que tem a ver com aquele da Guiné-Bissau. Esse na Guiné-Bissau. E tem uma mensagem que não começava com ela, principalmente a gente não papel de Chondibiu. Que conflito entre homens grandes que quem tem bancada. Às vezes, aqueles que têm problema, entregaram no problema do outro. Exatamente. Eles queriam dor para o problema do outro. Alguém. Aquilo que quem tem na tabanca tem que priorizar. A nós, a tabanca aqui, melhor. Não busca. Senão, que por chegar entendimento, que não... E outra coisa, eu falo também como que gente pode ter que problema que está tomando tão sério. Uma hora que entregar alguém ali, ele tem que tomar mais grave, o mau dia, o companheiro. Bom dia, quem que ele falou como bom dia. E que alguém está aproveitando aquilo. Que maneira tem coragem. Da manhã riba mais, que aqui falou ontem amarelo, hoje falou azul. Para mim não está como uma fraqueza. A boca por certo aquela. Aonde vou falar nesse vermelho. Botar riba aqui mesmo, coisa assim pintar. Vou falar mais como é azul. Mas mim não já linda para vermelho. Está todo certo. Irmão da manhã por riba mal falar em amarelo. Que lá, hora que usa na conce. Não está assim, tão ponta. Minha cabeça. É aqui, sério. E a mim para ver o que é que não vai se traz. A hoje por dar 100, 200 mil, tem 1 milhão. Mas esse, se dá o dinheiro e comprou um voto, boca por exigir depois. E aquilo agora que está faltando alguém, possibilidade de bem exigir depois. E a possibilidade de bem exigir. E está fazendo com que, por exemplo, aonde não vota na tal gente. Se não para exigir, talvez e tem uma coisa que não explica. E por falar, boy, que falar no tal, que vou pegar se traz a osso. Ele que põe que cumprir promessa, para ver, não tem 4, não tem 5 anos para cumprir o que é que me falou. Mas se brinca deixar, eu pego atrás daquilo. Logo, a boa também próprio, para contribuir para cumprir que promessa. Logo, se que tem uma conversa entre a nossa boa, só quem que vem na bulado, quem que vem que, como ele chefe, ele presidente, ele e general, ele que como nobe. Porque não que alguém aonde, que você sinta que ele, não continua naquela situação. Então, não ouve tudo gente. Não se vê como, também tudo gente que pode estar de acordo com nós. Aquilo que não fala, aquilo que é democracia. Ouve tudo gente, mas certa como, tudo gente que pode ter a mesma opinião. Mas não dá oportunidade. Há tempo, não tem esperança. Nada que pode resolver de um dia. E para ver que a eleição está fazendo. Eleição é que apenas para chegar a bopoi. E por isso pensa direito antes de bopoi. É que não está falando não passagem. E uma arma que tem bala. Se você limpa só para gastar. Gazela nem parece perto. Cabra mato nem parece. Então eu que tenho ia. Mas para vir fazer. Então, você tem certeza. Você ubica o direito que o deveria usar que arma que tem só bala. Aquilo aqui é eleição. Não. Muito obrigado, doutor Fode. Voto e uma arma que tem só bala. Pensa direito onde é que não pôr, para que o bingo cabra mata o gazela ou arrepender. Muito obrigado.